Boa tarde, estou aqui para mais 2 dedos de conversa e, neste caso, para responder a vários pedidos que me têm sido feitos, no sentido de eu explicar em vídeos curtos o que é a ideologia de género. Eu escrevi este livro, Identidade de Género, toda a verdade, e eu vou usá-lo para descrever e explicar o que é a ideologia de género. Apesar de a esquerda portuguesa, nomeadamente a deputada Mariana Mortágua, ter dito que não existe nada que seja uma ideologia de género, a verdade é que existe de facto, chamam-lhe identidade de género, mas na verdade essa identidade de género é uma política identitária que está a ser imposta às escolas e que é, na verdade, uma ideologia. Então eu vou explicar o que é uma ideologia, o que é a ideologia de género. A ideologia de género é um braço da Revolução Cultural Mundial que visa implantar o socialismo no mundo. É o braço de uma desconstrução social, é preciso desconstruir o que ficou para trás, da nova ordem mundial, que visa a reorientação da sexualidade humana e do género humano. Sim, ouviu bem. Desconstruir aquilo que há milhares de anos é reconhecido como o homem e a mulher. É uma desconstrução total do homem, da mulher e das suas características físicas secundárias. Secundárias? Porquê secundárias? Sim, porque uma cirurgia plástica não pode mudar a natureza biológica com que alguém nasce, nem pode mudar o ADN. Ele vai ser sempre masculino ou feminino. De acordo com o Dr. César Vidal, a ideologia de género é a maior ameaça totalitária que o ser humano alguma vez viu e não é exagero dizer que implica uma mudança radical do género humano, algo jamais imaginado pelo nazismo e até pelo comunismo. Já a doutora Michelle Cartella afirma o seguinte: a ideologia de género alega que não existe sequer natureza humana para conseguir desprezar a importância do sexo biológico. Dessa forma, qualquer pessoa pode afirmar ser qualquer coisa, inclusive um dragão. Não estou a brincar. Este é o caso de Richard Hernandes, uma mulher transgênero que decidiu ser a primeira mulher dragão do mundo. Como assim? Então, nasceu homem, fez a operação para mudar para mulher, ou para parecer uma mulher, mas não ficou satisfeito, porque o problema dele é mental, não é físico. E então, como não ficou satisfeito, a sua mente agora diz que ele tem que ser a primeira mulher transdragão do mundo. E pode não parar por aqui. Vejam a imagem da transformação desta pessoa ao ver alimentada a sua insanidade mental. E o que é que ideólogos de género, com os movimentos feministas e os movimentos LGBTQIA+, à cabeça, dizem? Eles dizem: só pedimos tolerância, igualdade, direitos para todos. Mas o que é que eles querem dizer na realidade? Vocês têm que assumir a nossa cosmovisão, fazer dela lei, ensiná-la nas escolas e universidades e multar ou até prender todo aquele que não pensa como nós. Está aí a nova lei
que saiu ontem, da limitação ou de censurar o discurso de ódio. Então, este vídeo, muito brevemente, pode ser simplesmente eliminado. Porque para aqueles que querem impor a ideologia de género, aquilo que eu estou a dizer-vos é discurso de ódio, porque não concorda com aquilo que o movimento LGBTQIA+, quer que seja a verdade a ser imposta. E o leitor pode questionar, o leitor não, no caso eu li aqui no livro, não é, como devem calcular, mas o espectador, quem me está a ouvir agora, pode pensar, afinal, o que é isso? O que é uma ideologia? Então, uma ideologia é um corpo fechado de crenças sobre si mesmo que pretende dar uma explicação de todas as coisas como um interesse em particular. Para isso, parte de uma ideia básica, falsa, a partir da qual são feitos raciocínios lógicos. A partir daí, as pessoas aplicam essa ideologia até às últimas consequências. Em linguagem mais simples, se eu acredito que sou um gato, mio, ronrono, como comida para gatos, ando de gatas e abano o rabo, quem és tu para me dizer que eu não sou um gato? Sim, eu sei que os defensores da ideologia de género vão dizer que a minha afirmação é ridícula e não leva em conta o sofrimento dos transexuais, mas temos o caso que eu acabei de mencionar, do Richard Hernandes, não é? Uma mulher transgênero que sentia que era uma mulher presa no corpo de um homem, decidiu fazer redesignação sexual e, não satisfeito com a mudança, decidiu ser a primeira mulher transdragão do mundo. E, como eu falei em gato, não é? Nós temos também o caso que vem da Noruega, não é? Que é a Nano, uma jovem que agora deve ter 21 anos, por aí, e que diz que é um gato preso no corpo de uma mulher. A Nano afirma que nasceu na espécie errada. Eu vou dizer aquilo que ela disse. Vou repetir, não é aquilo que ela disse. Ela afirma que é um gato preso num corpo humano. Com a aceitação da família, não é? A jovem anda de gatas pela casa, usa orelhas de gato e um rabo postiço, ronrona, mia, arranha paredes. Tem medo de cães. E já tentou caçar ratos, mas diz que não conseguiu. Ela também diz que tem uma audição apurada como a audição dos felinos. E sabem uma coisa, aliás, de acordo com a ideologia de género, esta pessoa que tem um grave transtorno mental é transespécie. Pois é. Então, diz ela, fui um gato toda a minha vida, mas só assumi aos 16 anos quando médicos e psicólogos descobriram o que havia dentro de mim. Já recebi ajuda de um psicólogo, mas decretei que serei gato durante toda a minha vida. Portanto, decretou. Diz que é um gato, na verdade não é. Nós olhamos para ela e vemos um ser humano, não vemos um gato, não é? Mas eu não sei se sabem, mas o facto de eu olhar para ela e não a reconhecer como um gato, porque não vejo um gato, eu posso ser acusada no caso de transespeciofobia, penso eu. Deve ser assim que se diz. Enfim, na ótica de qualquer ser humano normal e dos médicos que a acompanham, ela precisa de tratamento psiquiátrico, uma doença chamada licantropia. De acordo com a Acta Physiatricscand, a pessoa que sofre dessa doença acredita ser um animal, enquanto, ao mesmo tempo, preserva a consciência interior para se lembrar de quem realmente é. Stuart Olliott, no livro Ouse Ser Firme, escreveu: pessoas acometidas por essa enfermidade terrível agem como o animal que imaginam ser e imitem os ruídos que o caracterizam. Uma forma específica dessa doença é chamada boantropia. Muitos casos já foram registados. No século XIX, houve um número surpreendentemente alto de casos desses nas Ilhas Britânicas. Certas pessoas acreditavam ser bois ou vacas e agiam exatamente como esses animais, não esquecendo completamente a sua verdadeira
identidade. Amado, não ponha em causa o sofrimento daqueles que sofrem de disforia de género, nem de licantropia, nem de boantropia. Não. E lembrem-se de uma coisa, disforia de género é o novo nome, é relativamente recente, não é? Para um transtorno mental antigo que dava pelo nome de transtorno da personalidade e da sexualidade. O que eu ponho em causa é uma ideologia que não quer tratar a doença, mas sim aproveitar-se dos que dela sofrem para promover uma agenda política, impor uma sexualidade promíscua, criar uma nova humanidade e transformar em normalidade o que é loucura, insanidade mental. Transtorno mental, meus amados, não se trata com hormonas e bisturi. Aliás, hoje, no dia que eu estava a escrever esta página do livro, ou que eu estava a rever o livro, mais propriamente, no dia 18 de junho de 2018, a Organização Mundial de Saúde, que eu considero algo das trevas mesmo, porque pressionada pela agenda ideológica de género, e claro, só podem ter feito estas alterações muito pressionados por um lobby cheio de dinheiro, deixa de considerar a transexualidade como uma doença mental e passa a considerar o vício por videojogos como tal. Vejam, ao ponto que chega a ideologia e o dinheiro que a financia. No CID-10, anterior relatório da organização, a transexualidade era considerada transtorno da identidade de género. Contudo, alerta o CID-11, não deixa de ser mencionada como incongruência de género. E aqui está a mudança da linguagem. Mudam-se as palavras para dar outro significado àquilo que não mudou. Isto para que as pessoas ainda possam receber apoio médico por parte do Sistema Nacional de Saúde, visto que é frequente pessoas lidarem com depressão ou ansiedade antes de lidarem com a transformação/aceitação. Isto também está incompleto, porque a verdade é que a maior parte das pessoas que sentiram que eram uma mulher presa no corpo de um homem ou vice-versa, e já em idade adulta fizeram a chamada redesignação sexual, elas continuam a ser acompanhadas em psiquiatria até ao fim da vida delas. E então, como a Organização Mundial de Saúde sabe disso, e a Organização Mundial de Saúde também sabe que a maior parte dos suicídios em pessoas transexuais não se dá enquanto esperam pela mudança, mas sim depois da mudança, então elas põem ali uma palavrinha, incongruência de género, percebem? Mudam ali uma palavra, já não é disforia, já não é transtorno, agora é incongruência, para que essas pessoas tenham direito a um psiquiatra pago pelo Serviço Nacional de Saúde. Então, até agora prossegue, portanto, prossegue o relatório do CID-11, não é? Até agora, quem não se identificava com o sexo que lhes foi atribuído à nascença era considerado doente mental. Transexual é uma pessoa que sente que o seu sexo não está de acordo com a sua identidade de género. É a forma mais extrema da perturbação da identidade de género, em que as pessoas se identificam persistentemente como membros do sexo oposto ao que lhes foi atribuído ao nascimento e necessitam de adaptar a sua aparência física à sua identidade de género autopercebida através de terapias hormonais e ou
procedimentos cirúrgicos que não se limitam à cirurgia genital, segundo um relatório da Associação ILGA Portugal sobre a transexualidade. As associações de apoio a comunidades LGBT, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, já lutavam contra este diagnóstico por parte da Organização Mundial de Saúde para que saísse desta classificação, pois era considerada discriminatória. O CID é uma listagem de todas as doenças, distúrbios, condições e causas de morte que é utilizada para fins estatísticos e preventivos. Ora bem, antes de irmos aqui àquela parte que diz ali sexo atribuído à nascença, deixem-me dizer-vos aqui duas coisas que me chamam muita atenção. Realmente o CID, não é? É uma listagem de todas as doenças, distúrbios, condições e causas de morte. É isso que é o CID. 10, 11. Mudem as palavras que mudarem. É para isso que serve o CID. Certo? Sexo atribuído à nascença, tipo, atribui-se um pênis ou uma vagina a quem acabou de nascer? Não, pois não. Somos o que sentimos ser. Desde quando? Se eu sentir que sou um ogro, a Fiona do Shrek, sou de facto? Não. Se eu, que nasci mulher, me sentir um homem, sou de facto ou tenho de facto um problema mental? Uma desordem, um distúrbio. Mas se eu for viciada em videojogos, sofro de uma doença mental? Não acham que isto está tudo invertido? É a pressão de algumas comunidades multimilionárias que define o que é doença mental e o que não é. Vejam o que diz aqui o texto. Segundo um relatório da Associação ILGA Portugal sobre a transexualidade, as associações de apoio a comunidades LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, já lutavam contra o diagnóstico por parte da Organização Mundial de Saúde para que saísse da classificação de distúrbio mental. Mas por muita pressão que seja feita, por muito dinheiro que financie a retirada da transexualidade como um transtorno da identidade e da sexualidade, ela é de facto. Por exemplo, se eu chegar ao médico e disser que tenho só uma perna, eu sinto que tenho só uma perna e quero amputar a outra, o que é que o médico vai fazer? Vai-me encaminhar para psiquiatria. Então, mas se um homem chega ao médico e diz que quer amputar o pênis porque se sente uma mulher, o médico dá-lhe os parabéns e vamos lá. Tal como a ideologia nazi que provocou o Holocausto, a ideologia de género é um dos braços da cultura da morte que promete destruir as bases da sociedade. Como disse Nicolás Gomes Dávila, não é necessária violência para destruir uma civilização. Cada civilização morrerá pela indiferença em relação aos valores únicos que a criaram. Ficamos por aqui hoje, a conversa já vai um bocadinho longa e eu sei que cada vez se vêem menos vídeos longos, não é? Então, até ao próximo 2 Dedos de Conversa, em que irei falar sobre o que é a teoria queer. Quando eu uso a sigla LGBTQIA, o que é queer? E para entendermos o que é a ideologia de género, nós precisamos de saber o que é que significa este quê de queer. Então, próximo 2 Dedos de Conversa, teoria queer, o que é? Até à próxima, se Deus quiser. E sim, para os cristãos que me ouvem, nós sabemos que tudo isto é o efeito
do pecado que afeta a humanidade desde a queda. E que, se não for Deus a compadecer-se de cada um de nós, estamos perdidos. Até à próxima, se Deus quiser.